Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Mais um dia na nossa leitura da Bíblia, continuando o livro de 1 Samuel, capítulo 2. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. A rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras e altivez, que saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o monturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar sobre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus, trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do ungido. Então Eucana foi a Ramá e a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício a alguém, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão. Enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: Queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora hás de dar, e se não, por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê decência desta mulher pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que, em bando, se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Não me manifestarei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito e na casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: Na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor: Longe de mim tal coisa, porque aos que me honraram, honrarei, porém aos que me desprezaram, serão desprezados.
Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás um inimigo na morada, em lugar de todo o bem que houvera de fazer Israel, não haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber que acontecerá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração, a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata ou por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver, estando também Samuel já deitado antes da lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna-te a deitar-te. Foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras, assim como Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu a Samuel, estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Capítulo 4. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habitava entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz grande de júbilo é esta, no arraial dos hebreus?
Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu na batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. Eli ouviu, ouvindo os gritos, disse: Que alvoroço é este? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu: O que trazia as notícias, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois deste luz a um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o menino Icabode, dizendo: De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: De Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Capítulo 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram a Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Por isso nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam no limiar de Dagom em Asdod, até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas e Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: Não fique conosco a arca dos deuses de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, e sobre Dagom, nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: Que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: A arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E sucedeu que assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, e com muito grande vexame, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, e os de Ecrom exclamaram, dizendo: Transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, e nós e nosso povo. Enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: Enviai a arca dos deuses de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Capítulo 6. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes, os adivinhos, dizendo: Que faremos nós com a arca do Senhor? Fazendo saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: Se enviares a arca do Deus de Israel,
Não a envieis vazia, porém sem falta enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber, porque a sua mão não se retira de vós. Então disseram: qual a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel, porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Por que, pois, endureceríeis o vosso coração, como os egípcios de Faraó endureceram os seus corações? Porventura, depois de os haver tratado tão mal, os não deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas com crias sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros, e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e colocai num cofre, ao seu lado, as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação de culpa, e assim a enviareis para que se vá. Vede então, se ela subir pelo caminho do seu termo, de Bet-Semes, foi ele quem nos fez esse grande mal, e se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isto nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre, com os ratos de ouro e com as imagens de suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o termo de Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, levando os seus molhos, viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocaustos. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que ambos os objetos de ouro o puseram sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação de culpa, por Asdod, uma por Gaza, outra por Ascalon, outra por Gate, outra por Ecrom, outra, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias, e até Abel. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda está até o dia de hoje, no campo de Josué, o Bet-Semita. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.060 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E quem subsidirá de nós? Enviaram, pois, os mensageiros, os habitantes de Quiriate e Jeraim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Capítulo 7. Então vieram os homens de Quiriate e Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram a Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate e Jeraim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astorotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si todos os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo o Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e prepararam, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maroais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus.
Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome de Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou das mãos dos filisteus, e houve paz em Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano e rodeava Betel, e a Gilgal e Mispá, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por mais esse dia na leitura da Bíblia. Deus abençoe a todos grandemente. Amém e até amanhã.